Passo os trabalhos da vereadora Andressa Malma. Caleb, todo esse discurso, sabe o que vai acontecer, né? Nós vamos ganhar. Obrigado, quem nos preside, vereadora Andressa Malman. De imediato, seu parte, vereadora Andressa Malman. Vereador Lucas, eu ouvi muita gente ano passado falando que se o Bolsonaro perdesse a eleição ia sair do Brasil. Eu estou aguardando, não vi, infelizmente, muita gente saindo que eu gostaria que saísse. Vão para o seu país de estimação, Estados Unidos. Depois nos digam como que é linda o paraíso norte-americano que não existe, que só existe na cabeça dos patriotas da Shopee. Mas eu queria dizer que eu não entendi aqui o raciocínio do vereador Ramon. Vereador Ramon, o que o senhor falou da Dona Maria e do seu João é a mesma coisa que a gente fala. Nós estamos falando para 90% da população. Infelizmente, os deputados que derrotaram a medida provisória... Uma questão de ordem. Eles... De imediato, vereador, o que seria? Alguém tem que ali assessorar. Qual seria o artigo? Eu vou lhe requerer, em acordo com o artigo 209, inciso 2º, que mantenha a paz e não o caos que o vereador Ramon tenta implementar na sessão, por gentileza. Por favor, vereador Capitão Ramon. Segue. Segue o tempo. Só para finalizar, senhor presidente, tem gente Questão que de não ordem, consegue... Tem gente que não consegue ouvir, né, vereador Lucas? É Que seria, inacreditável. senhor Capitão Ramon? Artigo 136, que no caso a vereadora ela adjetivou os patriotas da Shopee. Eu gostaria que ela retirasse dos anais. Obrigado. Qual seria o artigo? 136. Parágrafo 1º. Sim. Tirar Não. dos anais, ela não quer. Ela quer retirar dos anais. Vereadora Andressa Marques, a senhora retira dos anais? Não. Infelizmente, se o chapéu serviu, use, vereador Ramon. Se o senhor se sentiu ofendido com esse termo, é porque, de certo, o senhor é um patriota da Shopee. Então... Para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer que nós estamos falando aqui para 90% da população brasileira. Utilizam o discurso de que a maioria da população paga muito imposto. Isso é verdade. Nós estamos aqui falando que a minoria que não paga tem que pagar. E aí vem aqui um vereador da direita dizer que distorcer totalmente o discurso para enganar a população caxiense. Pesquise. Veja que nós estamos falando dos privilegiados historicamente pagar imposto. Você, maioria da população, 90% dos trabalhadores, sustentam esse país nos ombros e é isso que a gente não quer mais. Obrigada, vereador Lucas. Segue, vereador Lucas, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Eu quero destacar aqui que a turma, os Questão colegas... de ordem, senhor presidente. Segura o tempo do vereador. Qual artigo, vereadora Andressa Marques? Artigo 195, vereador Ramon, eu quero que o senhor explique o que o senhor estava me dizendo fora do microfone. Vereador Capitão Ramon. Vereadora, calma. Calma, que senão a senhora vai ter um ataque do coração. A senhora está gritando. Calma. Calma. Vereador Ramon, não vai ser nem o senhor. Quantas vezes eu vou ter que dizer que não vai ser o senhor nem ninguém que vai dizer como que eu vou falar? Eu que decido aqui. Presidente Lucas, pelo amor de... As pessoas têm que aprender a respeitar quando a gente fala, quando a gente ouve. Suspenda a sessão. Continuando da tribuna, vereador Lucas Carenhato. Então, bom, nós estamos aqui, eu quero entrar no assunto, os colegas aqui da direita estão provocando esse debate. Vereadora Daiane, eu comecei o dia triste, hoje para mim é um dia meio
difícil, em razão de que na correria, às vezes, da vida de vereador, de parlamentar, às vezes a gente falha com os filhos. E hoje, na escolinha do Miguel, era o dia do brinquedo, tinha que levar o brinquedo. E eu acabei esquecendo de levar o brinquedo, ele chorou, mas a gente conseguiu contornar, enfim, né? Um dia, talvez, ele escute aqui essa sessão e a vida, às vezes, é tão corrida, a gente falha com os nossos. Mas, corrigindo esse momento que aconteceu aí e dessa manhã corrida aqui, eu quero entrar no tema. E eu não sou de me acoeirar. E o que está posto aqui, cidadão caxiense, é que os colegas vereadores, e eu tenho escutado, não consigo atuar tanto na fala, em razão da presidência, mas o que se colocou aqui são manifestações dos colegas contrários à taxação dos super ricos. Esses colegas que diziam que o Brasil ia virar uma Venezuela, que ia acabar o país. E eu pergunto ao cidadão e cidadão caxiense, quanto custa a gasolina hoje? Está mais cara a gasolina agora ou no governo Bolsonaro? Digam aí para mim. O arroz está mais caro ou está mais barato? A carne, em geral, está mais cara ou está mais barata? Então, o problema dos colegas da direita, primeiro, que tem uns que não conhecem muito a cidade. Tem que andar de GPS. Jack, se tu falar em Pantanal, eles vão comprar, vão lá na Decolar, que tem uns aqui com o seu cartão Black, vão ter que entrar na Decolar para achar que o Pantanal é lá no Centro-Oeste. Não sabe que tem Pantanal aqui. Primeiro, uns vão ter que ir de GPS. Chapa, então, eles vão achar que é no dentista, que eles não conhecem, vereador D'Ambrosio. Bom, se falar no portal da Maestra, é capaz eles achar o portal ali perto da UAB, porque eles não sabem onde é que é o portal. Ou o portal lá na São Leopoldo, que está portal da Maestra. Não sabem onde é que é. Então, esses são os colegas que estão defendendo os super ricos. Colegas que fazem consignado para comprar os seus carros, que também talvez se acham que são ricos, que não são. Nós somos trabalhador, somos proletário, vereador de Caxias. Eu tenho uma formação política na esquerda. Não adianta ficar brabo, tão brabo aqui, ó, gente. A turma de casa não percebe, fica um brabo, e enlouquece quase fora dos microfones. Mas faz parte, eu até fico feliz. Se tão brabo, é porque nós estamos no caminho certo. Bom, nós defendemos justiça tributária, ponto. Eu acho, veja, professora e professor que compra o Sandero, professora e professor que compra o Kwid, você tem que pagar um montão de imposto. Mas o bilionário que compra jatinho, jet ski e helicóptero não paga imposto. É disso que nós estamos falando também. Então, nós defendemos que os super ricos paguem impostos e paguem mais, porque um trabalhador pagava 27, uma professora. Agora o governo Lula, e eles estão bravos porque vão perder a eleição, vereadora Andressa. Vai ser o tetra. Nós conquistamos o tetra no passado e vamos conquistar o tetra com o Lula. Não tem. Tão brabo, então aqui, ó, continuam chorando no plenário. Falavam dos ex-presidiários. Eu não tenho ex... Vão ter um presidiário logo mais. É da vida e da democracia. Só que vocês vão ter que ser coerentes com o que vocês falavam. Para concluir o meu raciocínio, a esquerda defende que super ricos sejam taxados. Defendo sim. Os meia dúzia de super ricos de Caxias têm que pagar mais imposto. Sabe para quê, vereador D'Ambrosio? Para que o prefeito Adiló possa fazer mais política pública de habitação, para que tenha mais UBS. É para isso que a gente defende, que a meia dúzia de rico paguem mais imposto, para que tenha mais política de assistência social para os que têm menos. É isso, é disso que nós estamos falando. Para a senhora e para o senhor que estão aí ou nos ouvindo, é disso que nós estamos falando. E tem os colegas que estão dizendo que os super ricos vão ter que fugir do Brasil. PT, saudações. PT, saudações. Paraguai, Venezuela, pode ir para os Estados Unidos, podem ir para os Estados Unidos. Só que é difícil entrar, tá? Lá nos Estados Unidos é difícil entrar, inclusive os super ricos. Então, eu concluo essa minha humilde contribuição nesse debate
com respeito e tranquilidade com os meus colegas que estão brabos. Inclusive, tem até Waze agora, para quem não se localiza bem na cidade. Pode botar quando tem que ir para um bairro, bota ali no Waze. Conhece os mais pobres, que tem gente que não conhece. As escolas também, bota no Waze, leva nas escolas e tudo certo. Mas nós seguimos defendendo o que acreditamos que é a justiça tributária. Essa é uma parte, vereador doutor Cláudio Libardi. Obrigado pela gentileza. O único doutor nessa casa é Vossa Excelência. Eu vou falar um pouco sobre gente que mama no Estado. Vou lhe contar uma história, presidente Lucas. Tem um senhor que se aposentou com 34 anos. Depois ficou mamando na Câmara dos Deputados por mais de 5 mandatos. Colocou um filho na Câmara dos Deputados para mamar também. Botou um filho no Senado da República para mamar também. Botou outro filho na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro para mamar também. Depois botou mais um filho na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú para mamar também. Mas o povo não tem direito, presidente, a ter acesso ao mínimo. Não tem direito a ter acesso à quimioterapia. Não tem direito a ter acesso a um leito. Não tem direito a ter acesso ao básico, presidente. Sabe por quê? Porque esse pessoal tem que continuar mamando. E mais do que isso, o que me impressiona é alguns que não mamam e insistem em advogar para deixar a leitoa deitada, que é o que acontece aqui. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Eu concluo. No Canadá, na Alemanha e na França, as grandes fortunas são taxadas. E os super ricos desses países não fugiram. Então, vem cá. Vai só o que eu tô achando agora que tem gente que vai dizer que é o PT, que são os comunistas, francês, alemão e canadense, que estão querendo taxar as superfortunas daquele país. Não, gente, vocês se acalmem. Vocês se acalmem. Agora vai ficar mais difícil. O que está evidenciado no Congresso Nacional é a pauta de setores conservadores de querer obstaculizar o governo, mas não adianta. Uma parte, vereador. O Barbudinho está fazendo um bom trabalho, compromisso da campanha, fez lá, falou, até achei que o vereador Ramon ia imitar ele aqui na tribuna, falando da proposta de isenção do IR, não imitou. Promessa feita, promessa cumprida. E nós vamos estar aqui, olha só, fiquem tranquilos, com a bênção dos orixás, de Nossa Senhora Aparecida, Buda, Krishna, a democracia vai nos sagrar o tetra e vocês vão poder concorrer à eleição municipal lá em 2028 com o bom velhinho de presidente dando um monte de dinheiro para quem for governar a cidade, sem querer dar golpe, hein? E não é no golpe, é na democracia. E se precisarem alguma dica para ir para os bairros, pode falar comigo ou com a vereadora Daiane, que ela também conhece toda a cidade e leva vocês lá, até porque ela é querida também, se precisar ela leva vocês num monte de bairro aí que ela ajuda e tem um baita trabalho. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao